E o nosso assunto agora é sobre saúde, sobre cuidar bem do corpo através da osteopatia. E eu estou com um folder aqui que fala sobre osteopatia, que é ao mesmo tempo uma filosofia, uma ciência e uma arte. Osteopatia é uma filosofia que apresenta o conceito da unidade da estrutura e da função do corpo, tanto na saúde como na enfermidade. A ciência osteopata inclui as ciências químicas, físicas e fisiológicas a serviço tanto da saúde como da prevenção, cura, melhoria da enfermidade. Sua arte consiste na utilização da filosofia, da ciência, na prática da medicina osteopática. Essas palavras de H.M. Wright é sobre o fundamento da osteopatia. E para falar sobre isso está aqui a osteopata, doutora Vani de Almeida Silva. É um prazer tê-la aqui no programa. Obrigada. A osteopatia, ela funciona em que sintomas que a pessoa apresenta? Olha, pode apresentar sintomas diversos, como uma dor óssea, uma dor discal, uma dor ligamentar, uma cefaleia, uma labirintite, um intestino, uma constipação, nas hérnias discais, né? Em vários, infinitos sintomas, a gente tem a possibilidade de atuar com a osteopatia. E por que a osteopatia tem um campo tão extenso de atendimento? Porque ela atua tanto cranial, estrutural e visceral. Ela atua desde o recém-nascido até o idoso. Então, o recém-nascido, ele tem a possibilidade de trabalhar o seu crânio assim que ele nasce, faz a modelagem dele, porque para uma forma dele no futuro não ter problemas, de uma escoliose. Quais são os princípios da osteopatia? Os princípios são fundamentados, que Still fundamentou, em 4 princípios. A lei da artéria, que a lei da artéria seria, se um vaso, se o sistema do sangue, ele é responsável por todo o fluxo da homeostasia, né, do corpo. Então, se um fluxo está obstruído, vai dificultar o retorno venoso, vai diminuir a circulação arterial, vai diminuir o sistema nervoso vegetativo, vai diminuir também o retorno linfático. E com isso, pode gerar patologias. Um exemplo, o estômago, por exemplo, ele é inervado por essas vértebras torácicas, a T4, a gente denomina em T de torácica, T4, T5 e T6. Então tem alguma obstruçãozinha mínima ali de movimento da vértebra, mas é ela que vai inervar o estômago. Então, com todo esse sistema que eu defini aí, que pode estar diminuído, o estômago ele não vai estar enfermo, mas ele vai estar com possibilidades de adoecer, porque se você sofre um forte estresse, aí pode gerar uma gastrite ou uma úlcera. É muito interessante isso mesmo. Quando você está sob estresse, pressão ou algum problema, não é? Geralmente o estômago dói e a coluna também, né? Exatamente. Inclusive a questão do torcicolo, que daqui a pouco a gente fala. Mas este é um princípio. Os demais princípios? Então, tem o princípio da autocura, que se você deixa o corpo, ele tem a possibilidade de buscar essa autocura. Então, se você deixa os seus meios livres, se o osteopata, nós osteopatas, deixamos a estrutura livre, o corpo busca a sua autocura. Sim. Tá? Agora, o outro princípio seria da estrutura, que está relacionado com a autocura, que seria o princípio da estrutura governa a função. Então, se a estrutura ela não está livre, ela leva à doença, como a gente citou agora, do estômago mesmo, né? Uma vértebra que faz parte da estrutura não está livre. Então, o osteopata vai simplesmente buscar os meios de deixar a estrutura livre, porque a estrutura governa a função. E aí deixa no outro princípio, que é o corpo buscando a sua autocura. Agora tem mais um outro princípio, que é a unidade do corpo. Então, o corpo, ele é indivisível, ele é único. Então, ele tem um sistema
que é o sistema físico, químico, e ele está buscando toda essa organização. E essa unidade está no sistema miofascio-esquelético. Então, mio de músculo, fáscio das fáscias e o sistema esqueletal. Então, possui essa unidade, né, no corpo todo. Então, um exemplo. Você recebe um golpe a nível do crânio. O corpo tende a responder a esse golpe. Só que nós temos no nosso ouvido o sistema labiríntico, o sistema que vai buscar a horizontalidade do olhar. Mas para buscar a horizontalidade do olhar, todo o corpo vai atuar. Então você vai promover uma escoliose, quer dizer, um desvio lateral para a direita. O golpe veio da esquerda, você faz um desvio lateral das vértebras torácicas. Aí as vértebras lombares vão tentar reagir, que é uma unidade, né? Vai buscar um outro desvio, uma outra escoliose. Então vai fazer essa escoliose em S para promover o equilíbrio. A horizontalidade do olhar está aqui, o desvio está aqui, está buscando outro desvio aqui. Aí a pelve projeta posteriormente, do lado direito, para estar buscando esse equilíbrio. Aí resulta numa perna curta, quando ela projeta posteriormente. Aí o paciente vai claudicar, né, vai mancar e vai ter sérios comprometimentos se isso demorar a ser corrigido. Para no futuro, se nós entramos com a correção imediata, que foi a nível do crânio, todas as outras adaptações se corrigem. Mas se demorar, o corpo vai estar todo adaptado e futuramente vai ter que tratar de todas as consequências. Por essa sua explicação, a gente percebe que o corpo responde, às vezes, em locais diferentes do que foi atacado, não é? Uhum. Mas eu gostaria de saber, na prática, como é feito o tratamento dessa forma de cuidar do corpo, que é a osteopatia. Então, na forma prática, o osteopata, primeiro, ele vai fazer uma avaliação precisa, muito minuciosa, com toda a anamnese, com toda a história pregressa do paciente. Quer dizer, desde um trauma, uma queda que ele teve quando pequeno, porque pode estar resultando de uma queda que ele esteve sentado, caiu sentado, porque aquilo vai gerar umas compensações, umas adaptações a nível cervical e de crânio, e que ele pode estar tendo umas cefaleias, neuralgias de Arnaud, que são aquelas neuralgias do crânio posterior, as enxaquecas, vômitos, náuseas, zumbidos, e devido a uma queda que ele teve muito, muito antiga. Então, se você tem toda a história do paciente, você pode fazer um diagnóstico osteopático preciso, depois utilizar a terapia manual, que seria a correção das causas que estão ocasionando esses sintomas. Sim. Você falou sobre manobras, não é? Essas manobras são feitas no consultório. E o tratamento é só no consultório ou depois o paciente pode usar esses exercícios também em casa? Podemos utilizar. As manobras são as liberações que o osteopata faz, mas ele ensina para o paciente as formas corretas, como ele tem que, a partir daquele dia, se corrigir para evitar futuras lesões. Mesmo uma pessoa que não tem um sintoma aparente, tem que fazer as correções no seu dia a dia para evitar de passar a ter alguns problemas provenientes de más posturas ou maus posicionamentos. A questão da osteopatia, o tratamento da osteopatia é apenas para as pessoas que têm os sintomas de dor ou pode ser um tratamento preventivo também? Na verdade, o que é mais fantástico da osteopatia é isso, que ela previne as doenças. Então, às vezes, você está indo só numa obstruçãozinha, numa limitação, que às vezes não está nem dando sintomas, mas que vai prevenir. Por quê? O que é a doença? O que é a lesão osteopática ocasionando a doença? Se você tem, que é o princípio lá de Steele, que é a estrutura governa a função. Então, se você mantém a estrutura íntegra,
a enfermidade não vai se instalar. Nós falamos agora há pouco a respeito de alguns sintomas, como, por exemplo, torcicolo. Algumas pessoas sempre têm torcicolo. O torcicolo está muito ligado também à pressão, à tensão, não é? E a osteopatia pode ajudar nisso? Pode. Primeiro, nós vamos trabalhar a causa que no corpo ficam gravados os traumas acontecidos, que são as reações psicossomáticas. Então, soma corpo psicossomático, o emocional sendo atuado no corpo. Então, isso vai gerar desalinho. Então, a osteopatia ela vai tratar desses desalinhos, vai trabalhar o que está gravado no corpo, e se a pessoa tiver, e pode ser descoberto algum trauma através a pessoa ter algum insight, né, alguma percepção, né, de que alguma coisa que aconteceu com ela no passado está ali atrapalhando também. E já ser resolvido ali, por ela entrar em somato emocional, trabalhar ali, ela encarando o problema, ou ela pode, depois disso, aproveitar para uma ajuda psicológica, mas já sabendo a causa que a incomoda. Não gastar tantos anos num processo terapêutico, quando ela já vai com a descoberta, né? Qual é a idade em que a osteopatia atua com mais benefícios ou com respostas mais rápidas? Na verdade, ela atua em todas as faixas etárias, desde o recém-nascido. Então, no recém-nascido, por exemplo, ela vai atuar nas cólicas, nos choros convulsivos que os médicos às vezes não conseguem descobrir o porquê, nas obstipações, né, nas constipações, nos refluxos. E, inclusive, se o crânio da criança, se ela nasceu de um fórceps ou de um parto mais dificultoso, vai trabalhando aquele crânio, ela vai evitar dela futuramente ter uma escoliose na coluna, uma estruturada. Ela vai evitar de ter uma escoliose craniana que vai promover uma escoliose que vai trazer sérios problemas futuros. Já na criança pode ser trabalhado, no adulto, até no idoso. Só que você vai adequar, porque nós temos um arsenal de técnicas, temos inclusive vindas da Inglaterra, da escola da Inglaterra, que é a osteopatia funcional. Então, não vai atuar com contraindicações nem para o idoso, nem para a osteoporose e nem para os recém-natos. Então, ela é eficaz para todos os casos que for necessário naquele momento. Bem, e agora, quando nós estamos falando com a doutora Vani de Almeida Silva sobre osteopatia, é a pergunta: quem é o osteopata? Qual é a formação do osteopata, doutora Vani? Então, o osteopata, ele tem uma formação mínima de 5 anos. No Brasil, ela foi feita. O fisioterapeuta tem que primeiro ser fisioterapeuta, depois ele faz essa formação de 5 e que agora criaram mais o 6º ano. Só que o MEC reconheceu a nível de especialização. Na Europa, já é a formação do osteopata. Na Inglaterra também é só a formação do osteopata. Já nos Estados Unidos, é o médico que fez a formação de osteopatia. Quer dizer, é realmente uma formação muito segura, porque depois do curso de fisioterapia, mais 5 anos de formação para a osteopatia. Agora, eu gostaria de saber se a pessoa pode procurar imediatamente o osteopata ou se ele precisa de passar pelo médico ortopedista para fazer a consulta no osteopata. Olha, não tem necessidade de ter passado pelo ortopedista, mas se ele vier tanto do ortopedista quanto de todas as outras especialidades, se esses profissionais que estão fazendo um tratamento medicamentoso aliar ao tratamento natural da osteopatia com o seu paciente só tende a ganhar. Então todos nós ganharemos, que estaremos atuando, né, em prol daquele paciente. Nós sabemos de algumas pessoas que reclamam que tem dores de cabeça, dores no maxilar, dores de ouvido e enxaqueca.
E isso não foi encontrado pelos médicos e especialistas nada que pudesse diagnosticar essas dores. Nesse caso, a osteopatia pode também entrar com tratamento? Então, aí que é o mais importante, que eu acho assim, bastante válido, porque foi descartado como visto, né, que não tem as patologias importantes, que não conseguiram diagnosticar, que não tinha nenhum câncer nem nada. Aí que vai ser mais fácil da gente atuar, que significa que é para vir para a osteopatia, que ela vai atuar, se for um caso dental, atuar junto com o ortodontista. Se for apenas um caso de alguma limitação de obstrução osteopática, que muitas vezes a lesão osteopática ela não consegue ser diagnosticada, não aparece no raio-x, não aparece em exame nenhum, porque é micrométrico. Então é a hora que a gente vai ter a chance de, na nossa avaliação ali, atuar com as técnicas manuais da osteopatia, liberando o paciente e tirando todos esses sintomas, dando-lhe maior conforto e uma vida mais tranquila, né? Bem, nós já estamos chegando ao final da entrevista com a doutora Vani de Almeida Silva, mas ainda ficou uma pergunta no ar, né? O que é osteopatia, doutora Vani? Então vamos definir a palavra. O ósteo veio do grego, que significa osso. E patia veio de patos, com TH, que significa a influência vindas do interior. Então a gente denomina que a osteopatia estuda as influências da doença, né, vindas do interior. Então, as influências da doença, as suas causas e os seus tratamentos manuais. Então, é isso, e não uma afecção do osso, como muita gente pensa. Bem, agora para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de perguntar sobre o período de tratamento. Quanto tempo leva o tratamento com osteopatia? Olha, na verdade, o paciente, se ele tiver uma crise, se começar com sintomas agudos, que seja recentes, teve uma queda, por exemplo, recentemente, pode atuar rapidamente, às vezes uma sessão pode resolver. Agora vai depender da história dele, se é crônico, aí ele vai necessitar de mais sessões. Só que essa sessão vai espaçando, porque você atua, mas tem a memória patológica, você corrige a lesão, ela volta, porque os músculos adaptaram, né? Então, para você ir de novo mandando a mensagem de liberar, para ele se tornar apto. Então vai depender do caso. Pois não, doutora Vani, foi um prazer muito grande ter aqui no programa. Olha, com certeza, as suas informações, as suas colocações aqui através do seu conhecimento tão extenso de osteopatia, com certeza vai ajudar a muitos dos nossos assinantes da NET aí a descobrirem coisas boas que a osteopatia pode trazer. Muito obrigada.